quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Olha a pergunta que Deus fez. Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Irmãos, note que Satanás criou uma estratégia para enganar Adão e Eva. Todos nós já lemos essa palavra, sabemos do que se trata. O que causou a expulsão de Adão e Eva do jardim, o que causou a expulsão do paraíso, de onde lá eles desfrutavam do bom e do melhor. Satanás armou uma estratégia, todos os dias persuadindo os dois. A ordem de Deus era simples, direta: de tudo vocês podem tocar, mas nessa árvore, no fruto dela, não. O Senhor foi categórico a dizer: aqui vocês não mexem, não tocam, porque no dia que vocês tocarem, certamente morrerão. A expressiva ordem era clara. Mas todos os dias o inimigo, e eu quero que você entenda isso, por que Satanás tentou enganar Adão e Eva, os humanos que Deus criou para que fossem a sua imagem e semelhança? Por que Satanás, qual era o objetivo de Satanás? Bom, é simples de entender, pessoal. Satanás nunca vai conseguir derrotar a Deus. Ele até tentou. Lá no reino, o Lúcifer, ele tentou receber a glória dos anjos, que era para Deus, se apropriar da glória que não era dele, e imediatamente Deus acabou com a raça dele, expulsando do reino. Preste atenção: Deus, o eterno, Hamashia, expulsou Satanás porque queria tomar posse da sua glória. Ele não conseguiu, ele tentou, mas ele não conseguiu. Tornou-se inimigo, o diabo, Satanás. E agora, com ódio, ele vai então querer destruir a mais bela criatura de Deus, o ser humano. Todas as coisas Deus fez com a palavra.
Escuta, olha para mim. Todas as coisas Deus fez com o quê? Haja luz, haja separação das águas doces e salgadas, haja separação do dia e noite. Deus foi criando tudo com a palavra. Mas o homem, Deus criou com o quê? O homem Deus criou com as mãos. Está colocando ali amor, está colocando ali sentimento, está colocando ali alma, está colocando ali o seu melhor, está expressando o amor, está cuidando, fazendo com as mãos, fazendo com carinho, com amor. Então vem o diabo e diz: eu não posso destruir ele, mas eu vou tentar destruir as obras dele, ou a criatura dele, que é eu e você. O texto que acabamos de ler diz que Satanás tentava todos os dias. Não, na verdade, se você comer, os olhos de vocês vão serem abertos e vocês vão compreender coisas que vocês ainda não compreenderam. Ou seja, vocês serão iguais a Deus. Então vejam só, pessoal, esse pecado que Satanás trouxe para o mundo, para as pessoas almejarem alucinadamente por poder. Eu disse por poder, ou para conquistar algo que enche os olhos. Satanás tentou nele. Eles já tinham de tudo, eles já tinham tudo, mas Satanás tentou naquilo que eles ainda não tinham, mas era proibido. Eles não tinham, mas era proibido. Deus estabeleceu limites. Vocês só podem chegar até aqui, vocês não podem passar daqui. Estabeleceu o quê? Limites. Na vida a gente precisa também estabelecer limites. Você que é pai, você que é mãe, você já estabeleceu limites para seus filhos. Você estabeleceu limite para ele e para ela: olha, não pode passar daqui. Se passar daqui, eu vou punir você, eu vou disciplinar você, eu vou castigar você. Assim Deus fez com Adão e Eva. Mas o inimigo tentou, persuadindo todos os dias, criando uma falsa felicidade que eles teriam se comesse, se tocasse. E assim o texto diz que Eva comeu, depois ofereceu para o marido. O diabo criou na mente deles um desejo de terem mais do que eles possuíam. E é isso que o diabo vem tentando hoje também. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Quem crê nisso, diga eu. Então só queira para você aquilo que Deus te... Eu vou dizer de novo: só queira para você aquilo que Deus te deu. Não queira, não deseje aquilo que Deus não prometeu para você, aquilo que Deus não te deu, aquilo que Deus não prometeu. Porque também Deus não prometeu a Adão e Eva que um dia eles iriam comer daquela árvore. Não, Deus não prometeu. Não prometeu. Pelo contrário, estabeleceu limites. Então o diabo sempre vai trabalhar com essa estratégia de você, homem de Deus, de você, serva de Deus, ficar desejando ou lutando para ter algo que Deus não te prometeu, algo que Deus não te deu. E aí as pessoas vão se deixando levar por esse sentimento cego e não tem nada. Então se conforme porque Deus, tudo que Deus te deu é bênção. Deus não te deu coisas ruins. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. E seja esperançoso de receber em vida, claro, aquilo que Deus prometeu para você. Eu vou conquistar aquilo que Deus me prometeu. Aquilo que Deus não me prometeu, eu não quero.
O diabo vai querer te oferecer a fama. O diabo vai querer te oferecer dinheiro. Dinheiro roubado, desviado. O diabo vai querer te oferecer uma falsa prosperidade, ou uma falsa alegria, ou uma falsa conquista, uma falsa felicidade, né? Já está dizendo, falsa. Você vai ter, mas você vai perder. E a sua queda vai ser feia. A gente tem visto ao longo da história de outras pessoas que a gente pode dizer: eu não quero cometer esse mesmo erro. Eu não quero cometer o erro que o fulano cometeu. Dizem que a gente aprende com os erros dos outros também. Ao longo da vida a gente viu pessoas, como diz o ditado, né? Tem o olho maior que a barriga, e acaba se dando mal. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: eu não posso cometer esse mesmo erro. Eu só quero para mim aquilo que Deus me deu. Amém, pessoal? Então veja que a queda dos dois começa pela cobiça. A cobiça, o pecado que o diabo criou porque ele mesmo cobiçou a glória de Deus, e Deus acabou com a raça dele. Então ele não muda, ele continua trabalhando agora na mente dos outros, trazendo o mal da cobiça, para que esses homens de Deus, mulheres de Deus, também se afundem por causa da cobiça. Tem até aqueles que dizem que quem muito quer, nada tem. Já ouviu falar isso? Quem muito quer, nada tem. Quer muito, nada tem. Vivem infelizes, fracassados, só vivem dessas ilusões e fantasias. Eu quero dizer para você que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Se alegre por tudo aquilo que Deus te deu e creia naquilo que Ele prometeu para você. Em vida você vai conquistar isso. Vença o pecado da cobiça. Então, esse pecado veio, Adão e Eva se deixaram levar, caíram. A cobiça é um pecado silencioso, que quando posto em prática destrói a pessoa por inteiro. Então veja, o diabo disse que seria bom, mas quando eles comem, eles acabam percebendo que estavam nus. Como assim? Eles já estavam. Mas acontece que o pecado da cobiça também trouxe a malícia, a maldade. E quando Adão ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz que na variação do dia, Deus percorria o paraíso, talvez para dar boa tarde, Adão, como é que está o seu dia? E ele se escondeu. Você está aí? Sim, Senhor. Mas por que você está escondido? É porque eu estou nu. Quem te disse que você estava nu? Ora, o Senhor não sabia? O Senhor já sabia do que havia, a trama do inimigo. O Senhor já sabia. Mas o Senhor queria ouvir da boca dele. E ele mais na frente vai dizer: a mulher que tu me deu me fez pecar. E a mulher por sua vez vai dizer: não, Senhor, a serpente me tentou e eu fracassei, me deixei levar. Bom, não teve conversa, pessoal. O Senhor imediatamente
disse: vocês estão fora. O Senhor perdoou? O Senhor perdoou? Não. O Senhor não perdoou. A ordem dele foi clara. O Senhor disse: saiam daqui agora, vocês estão expulsos. Gente, não houve perdão, foram expulsos. Ou eles continuaram lá? Não, o Senhor disse: sai fora agora. Você vai suar, você vai sofrer, você vai sentir o cansaço do trabalho, a fadiga do trabalho. Mulher, você vai sentir dores. Antes ela não estava programado que ela iria sentir isso, mas o Senhor disse: agora vai. Então o Senhor não perdoou, o Senhor cumpriu aquilo que falou. Foram expulsos. Nenhum de nós queremos ser expulsos da presença de Deus. Você quer ser expulso da presença de Deus? Eu não quero. Então, para mim permanecer na presença do Senhor, Ele é santo. Diga: Deus é santo. Pois é, então se Deus é santo, eu preciso manter as minhas vestes limpas. Quando falo minhas vestes limpas, estou querendo dizer minha alma, meu coração, minha consciência limpa, para que eu possa permanecer na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Eles caem, então o homem falha. Agora eu quero levar para você um texto de Romanos capítulo 5. Abre aí por favor, pessoal, rapidinho. Romanos capítulo 5, verso 19. Eu estou falando para você aqui do fracasso do homem. O homem fracassou, Deus não fracassou. Quem fracassou foi o homem. Mas agora vamos falar de um homem divino que não fracassou, pelo contrário, prevaleceu. Romanos capítulo 5, verso 19 diz: logo assim, por meio da desobediência de um só homem. Preste atenção no verso, gente. Versículo 19. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, corrigida. Mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante a um homem. Qual o nome desse homem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo aqui a diferença? Então vamos lá. De um lado, um homem fracassou, Adão. Do outro lado, outro homem, mas filho de Deus, não fracassou, prevaleceu. Aí diz que o primeiro homem, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos, que o primeiro homem, ele fracassou, e por causa do seu fracasso, ou por causa do seu pecado, esse pecado, a morte reinou sobre esse, não foi isso que a gente leu? O pecado reinou, a morte reinou sobre o pecado. A morte reinou sobre o pecado do homem. E por meio do pecado de um único homem, fez com que todos os demais também vivessem sobre o sofrimento do pecado e sobretudo da morte. O que mais as pessoas temem hoje é o quê?
a morte. Por isso que quem tem Jesus de verdade não tem medo da morte. Não tem, porque se ela vier, ele ou ela já sabe para onde vai. E uma vez você sabendo para onde você vai, claro, tendo a sua alma em paz com isso, você não teme ela. Se nós partirmos daqui nesse momento, estamos na igreja. Se acontece alguma coisa, um desastre, sei lá o quê, muitos vão chorar pela nossa perda. Mas nós estamos no lugar certo. Estamos adorando a Deus. A gente já viu tantas coisas que aconteceu no passado. Há 2 dias atrás, um servo de Deus estava fazendo um discurso para uma plateia e tomou um tiro no peito e morreu aos 32 anos de idade. Foi assassinado. A gente não sabe o dia e nem a hora. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente ao atravessar aquela rua. O que eu estou dizendo é que o pecado reinou sobre a morte por causa da desobediência e o fracasso de um homem. A morte dominou sobre o pecado. Aí vem o segundo homem. Qual o nome dele? Jesus, que desceu da sua glória, se encarnou em figura humana, veio para essa terra, passou pelas mesmas tentações, lutas e dificuldades que todos nós enfrentamos, não pecou, não transgrediu a lei, foi fiel até a morte. Aí ele morre, ele é assassinado numa sexta-feira. Aí no domingo ele já está de pé. Ele vence a morte. A morte não conseguiu segurar ele. Ele rompe com a morte. E aí Paulo diz que o Senhor triunfou com poder e grande glória. Todo o poder e toda a glória foi dado a ele, no céu, na terra e debaixo da terra. Assim que toda língua o confesse, todo joelho se curve diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor. Então vamos lá. Por meio de fracasso e o pecado de um contaminou o restante, e a morte dominou sobre eles, a morte reinou sobre eles. Mas também por causa de um, a graça de Deus supera, o pecado aumentou. Desde Adão, vamos lá pessoal, desde Adão para cá, o pecado aumentou ou diminuiu? Sobremaneira. De Adão para cá, o pecado aumentou sobremaneira. Mas aí a palavra está dizendo, onde o pecado, onde aumentou o pecado aumentou. A graça de Deus superabundou por meio de um homem. Qual é o nome dele? Então todo aquele que se arrepende do seu pecado, a gente não vê lá em Gênesis Adão de joelhos pedindo perdão. Não, ele foi se esconder. Será que se ele pedisse perdão, Deus perdoaria? Porque Deus não perdoou, Deus expulsou ele. Mas aquela regra, em tempos, digamos assim, no início de tudo, né? Tudo era novo. Quando Deus criou o mundo, não criou leis, não criou mandamento, não criou estatuto. Deus criou um paraíso e tudo era belo. Amém, gente? Aliás, corrigindo, apenas uma coisa era proibida: tocar na árvore e comer do seu fruto.
a única coisa, a única regra, a única lei, o único mandamento: não toque na árvore, não coma do fruto. A única, não havia outras. Mas aí o pecado foi aumentando. E aí na época de Moisés, Deus criou 10 mandamentos. Não foi suficiente os 10 mandamentos. Deus criou estatutos. Não foi suficiente. Deus criou leis. Está vendo aí, ó? Mandamentos, estatutos, leis. O Senhor criou mandamentos, os 10 mandamentos. O Senhor criou, por meio de Moisés, né? Centenas de estatutos, centenas de leis. Mas ainda assim isso não foi suficiente para regrar o povo, segurar o povo. Não foi suficiente. Até que Deus disse: eu vou mandar o meu filho. Então Jesus vem na forma de homem, é sacrificado, ou seja, ele assume o peso, ou o pecado, a culpa de todos aqueles que nele crêem. Tá, pessoal? Jesus morreu para salvar o pecador, mas o pecador que se arrepende. Você que está ouvindo essa mensagem, que é um pecador, e diz que vai ser salvo porque Jesus morreu por você, só isso? Isso não vai te dar salvação. O que vai te dar salvação é se você se arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício e na ressurreição de Jesus. Aí você é salvo. Amém? Para ser salvo precisa o quê? Se arrepender dos seus pecados, crer no sacrifício e ressurreição de Jesus. Aí você é salvo. Claro, ter uma vida com Ele. Então não pense você: Ele foi lá no meu lugar e está tudo certo. Não, nada disso. Se naquela época o Senhor disse: não toque nessa árvore, não coma desse fruto, hoje o Senhor está dizendo: anda na minha presença, seja santo como eu sou santo. Guarde o seu coração. Hoje o Senhor diz isso: guarde o seu coração para não pecar. Hoje o Senhor está nos orientando na sua palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje o Senhor está dizendo: guarde a sua coroa, cuide, lute pela sua coroa, não deixe ninguém tomar ela. Então o que a gente entende desses sinais, dessas palavras que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo porque é possível que nós venhamos perder a salvação. Existem conceitos de outros irmãos que interpretam dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, pessoal, não é bem por aí não. Não é bem por aí não. Uma vez salvo, salvo para sempre, não é bem por aí não. O que faz uma pessoa ser salvo de verdade é ela permanecer na presença do Senhor. É uma luta constante. É fácil ser crente? Não, não é fácil. Então, por hora, podemos de repente dizer o seguinte: Jesus sofreu, apanhou, sem merecer, foi assassinado, e aí nós vamos receber a salvação assim? Bispo, mas o senhor esqueceu que a palavra está dizendo que a graça nos alcançou. Sim, meu irmão, a graça nos alcançou, mas isso não nos dá o direito de continuar pecando. Diga: a graça me alcançou. Muito bem, a graça alcançou você, ou seja, todos os pecados que você cometeu foram perdoados, porque você se converteu, se batizou nas águas, não vive mais no erro. A graça alcançou você. É isso. Isso não te dá o luxo de você dizer: então eu zerei,
então agora eu vou cometer mais um pecado, eu vou continuar naquela minha mesma vida errada. Não continua não. Isso é mentira de Satanás. Adão foi expulso, perdeu o lugar no paraíso. Hoje Deus, ou na pessoa do Senhor Jesus, nos promete não um paraíso, mas um reino, o reino da sua glória, para estarmos com Ele, vivermos com Ele. Lá em Apocalipse diz que ao vencedor darei o direito que coma do fruto da árvore da vida. Oh, como é que é isso, pessoal? Em Gênesis o Senhor proíbe, mas em Apocalipse o Senhor diz: ao vencedor darei o direito. Está difícil de entender? Não. Está dizendo que se eu perseverar e vencer o pecado, o Senhor vai me dar o direito daquilo que Ele sempre proibiu. Porque quando nós entrarmos no reino, não é que nós seremos iguais a Deus, mas nós viveremos com Ele em glória. Amém, pessoal? Glória a Deus, pessoal. Então, por fim, no versículo 21, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela a graça reine pela justiça. Se fosse só pela graça, não teria essa palavra justiça, mas eu vou ler de novo. Também a graça quer dizer perdão, reine pela justiça. Pela justiça. Então, o que se entende que a graça reina pela justiça é o que? O que é viver uma vida justa diante do Senhor? Não é uma vida perfeita, porque nós nunca seremos perfeitos enquanto aqui na terra, mas viver uma vida justa, viver uma vida sincera diante do Senhor, não se assentando na roda dos escarnecedores, não compactuando com as coisas desse mundo, não normalizando as coisas. Não normalize as coisas do mundo na sua vida cristã. Não traga para a sua vida cristã as coisas do mundo normalizando elas. Não, Jesus disse: sede santo como eu sou santo. Não normalize. Não ache que está tudo bem. Não está tudo bem não. Leu de novo. Também a graça reine pela justiça, ou seja, a graça só vai ter efeito por causa da justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pessoal, aquele que foi tentado pelo diabo e não pecou, Jesus, Deus o fez salvador de todos os pecadores. Deus o fez salvador por mim e por você. Então, gente, só queira aquilo que Deus preparou para você. Não caia no laço de Satanás. Ele está fazendo você cobiçar coisas que Deus não te deu, coisas que Deus não te prometeu. Então, se Deus não te deu, se Deus não te prometeu, não queira. Não é seu. Só queira aquilo que Deus te deu. Tudo que Deus te deu é bênção. Amém, pessoal? Tudo que Deus te deu é bênção. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. O que significa? Que Deus não faz nada ruim para nós. Deus não tem nada, Deus não tem resto para nos dar. Deus não deu resto. A mulher cananeia disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse: não, eu não vou dar migalha para você. Então levante-se, mulher. Eu sei que você não é da minha fé, não é da minha religião, não é do sangue judeu. Contudo, a sua fé falou mais alto.
Então vai, a sua filha já está curada. A graça superabundou os pecados dela, por causa da fé que ela expressou. Quando ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas. E Jesus disse: eu não tenho migalha para dar para ninguém. Deus não tem resto para dar para você. Deus tem sempre o melhor para dar para você. Então se alegre nisso. Deus te deu uma família, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma ocupação. Então viva bem com isso. Além a sua visão com Cristo, para que suas habilidades venham melhorar naquilo que você faz, e assim Deus vai te abençoar naquilo que Ele te deu. Amém, pessoal? Não queira ser o que você não é. Seja o que você é. Então não fica olhando para a grama do vizinho. Então não fica dizendo: eu quero ter um igualzinho a esse. Então não fica dizendo: eu quero ter um desse também. Não fica perdendo o seu tempo com esses sonhos ilusórios, porque o diabo vai encher a sua mente de caramiolas, para você ficar perdendo o seu tempo, se desviar das promessas de Deus e perder o seu tempo. Perdendo o seu tempo, perdendo o seu tempo, perdendo o tempo. Você viaja perdendo o tempo. Digo, nos pensamentos. Enquanto você deveria estar concentrado e dizer: louvado seja Deus, Deus tem cuidado de mim, Deus me colocou no paraíso. Qual é o seu paraíso hoje? O seu paraíso hoje é a sua paz. O seu paraíso hoje é a presença de Deus que está contigo. O seu paraíso hoje é ter uma alma livre. Diga: eu sou livre. Você é livre, porque os pecados que você carregava, olha o sentido pelo qual eu estou falando, carregava, não carrega mais. Se o diabo botar o dedo na sua testa e acusar você, diga para ele: Satanás, o Senhor já me perdoou, sou um novo homem, sou uma nova mulher em Cristo Jesus. Você não tem mais direito de me acusar, porque eu nasci de novo para a glória de Deus. Então é isso, o sangue foi derramado por aqueles que se arrependeu. E quem não se arrependeu? Aí, gente, aí é outra história. Quem não se arrependeu, aí é outra história. Então arrependa-se dos seus pecados, viva uma vida cristã de verdade, não caia na conversa do inimigo e foque naquilo que o Senhor prometeu para mim e para você. Eu vou para o Pai preparar lugar, mas voltarei para vos buscar, para que aonde quer que eu esteja, vós estejais comigo também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Amém, pessoal? Quem crê nessa palavra, fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Nós vamos cear. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.